Senhor Jesus, nosso amigo maior, amado Jesus, agradeço mais uma oportunidade de estar aqui com nossos companheiros, nos ensinando como devemos proceder durante toda a nossa vida. Senhor Jesus, esses esclarecimentos são bem acolhedor, né, na situação que nos encontramos durante este tempo, que está tão tumultuado. Mas, com a sua bênção, o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia, que tem sempre por nós, nos acolhendo sempre e nos dando o melhor e dando a nossa direção para que possamos sempre estar presente com nossos amigos, nossos familiares, nossos filhos, para encaminhá-los a fazer o melhor. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe este planeta maravilhoso que temos a oportunidade de estar presente. Que Deus esteja conosco sempre. Assim seja. Que assim seja. Muito bem. Hoje à tarde... Hoje não? Quem está falando? Pois bem. Nada não. Hoje à tarde, dando continuidade ao estudo do Evangelho, nós vamos para esse tema, está aqui, destinação da Terra, causas das misérias humanas. No anterior, nós estudamos por aquela questão da progressão dos mundos, e nós sabemos que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Então, qual a destinação dos planetas de provas e expiações? Aqui no Evangelho, o tema é bem curtinho, que é o item 6, né? O item 6, o item 7, né? Aí já vai para a instrução dos espíritos. Então, no item 6, nós começamos aqui. Ó. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta crueldade, maldade e tantas paixões. Paixões grosseiras, né? E tantas misérias e enfermidades, de toda sorte, de toda natureza. Daí conclui que a espécie humana, bem triste coisa é. Alguns diziam na antiguidade, né, chamavam muito que aqui era um vale de lágrimas. E essas pessoas, às vezes antigas, mais simples, como era minha mãe, que muito mal sabia ler, ela dizia muito que a Terra era um vale de lágrimas. Hoje nós entendemos o porquê. Um mundo de provas e expiações. E continuando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, essa frase também que é importante, com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Isto é semelhante ao nosso planeta, no orbe universal, no universo, existem outros planetas. Não foram ainda descobertos, né? Mas semelhante ao nosso. Inclusive, há alguns estudos avançados e pesquisas espaciais que já indicam que já descobriram esse planeta, só que não sabe como chegar lá. Mas um dia, certamente, chegaremos a conhecer os planetas semelhantes aos nossos, né? Evidentemente, em todo o universo, não só existe o planeta Terra de provas e expiações. Então, vamos aos slides, e no slide nós iremos ter
apresentação de uma maneira mais didática deste assunto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muito bem. O estudo metódico, né, o capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. O tema de hoje, né, destinação da terra, causa das misérias terrenas, né, e mundo de provas e expiações. Eles estão completamente ligados nesse mesmo assunto. Muitos perguntam, por que na Terra há tanta maldade, né? É exatamente naquele item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, terceiro capítulo, né? Começa justamente desta parte. Por que há tanta maldade? E Jesus, ele já tinha falado, né, dessas questões, se referindo ao nosso planeta, quando ele disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Era nos dando a certeza de que nós também venceremos. Nós progrediremos para um mundo de regeneração e assim por diante. Quando eu falo nós espíritos, né? Mas é inegável tantas misérias e tantas maldades que existem. Basta acompanharmos um pouco as notícias do nosso planeta e vemos tantas maldades. Para que maldade maior do que acontece nas guerras, né? Um único líder, vamos tomar aqui, por exemplo, Putin, ele envia milhares e milhares de jovens soldados para simplesmente morrerem. Morrerem por quê? É uma questão do orgulho, de uma causa, de conquistas, né? Conquistas materiais e poder, sem se preocupar o mínimo com a dor dos outros, né? Quando ordena que seja um míssil lançado contra um edifício residencial, vem também as contrapartidas, né, dos oponentes também, que soltam os seus armamentos, e hoje nós temos muitos conflitos no nosso planeta, sempre teve, né? Podemos dizer que a história do nosso planeta é a história das guerras, sempre. Por quê? Porque somos espíritos ainda muito atrasados, não somos muitos ligados à fraternidade, ao amar uns aos outros. Evidentemente, como já avançamos muito, e muitos que habitam, muitos espíritos que habitam esses planetas já estão numa condição bem melhor, inclusive de migrar para um planeta de regeneração, então vemos que hoje está mais equilibrado. Agora imagine isto há 10, 15, 20 mil anos atrás, quando não existia praticamente quase nada referente à ética, né? Referente à forma humanizada, no sentido, né, de amarmos uns aos outros, de agir. Então, por que tantas paixões? Tanto orgulho e tantas coisas que às vezes achamos quase que inimagináveis. Tantas misérias. E Jesus também, quando falou muito dessa parte, né, quando ele falou para Judas que os pobres sempre teríamos, né, e teremos esses conflitos, nação contra nação, reino contra reino, né, os filhos contra os pais, e por se aprofundar a maldade na Terra, perguntariam, né, será que existe salvação? Aí surgiram várias teorias teológicas, né, da criação de Deus. Uns diziam, não, Deus criou, mas o mundo foi tão mal que Deus abandonou, deixou para lá a sua própria sorte. Né? Na realidade, são doenças, né, e são tantas coisas ruins que existem em nossos planetas. Tantas enfermidades, né? E Jesus disse que veio para os doentes, não foi para os sãos. Porque esta é a realidade, né? Então, a explicação de Kardec. Deve-se levar em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Então, nós precisamos entender primeiro isso. Bom, a Terra é desta maneira. Mas por que ela é dessa maneira? Porque ela foi destinada para atender um grupo de espíritos que estavam recém-saídos do estado primitivo.
primeiro. Quer dizer, espíritos ainda muito embrutecidos. Evidentemente, já começou a ser introduzidos espíritos que já estavam mais desenvolvidos para ajudar esses espíritos primitivos. Então, podemos dizer que hoje na Terra nós temos essa mistura. Espíritos mais evoluídos, para através de seus exemplos, dos seus atos, através dos seus ensinos, tornar um local de aprendizado, como também de cura, para aqueles espíritos que desejam progredir. A Terra, primeiro, é comparada a um hospital. Evidentemente, podemos dizer que a aplicação primária, ou interpretação primária, é tratando das doenças espirituais, das doenças morais. E é exatamente as doenças morais, as doenças de ordem, de cunho espiritual, que nos leva a doenças físicas. Na medida que evoluímos como espíritos, nós buscamos a nossa própria saúde de maneira, podemos assim dizer, de uma maneira bem nítida, né? Então, a mente estando sã, o corpo está sã, então o espírito mais elevado, certamente o seu estágio de saúde também será melhor, porque as doenças estão muito ligadas às expiações, que é a característica do nosso planeta, de provas e de expiações. Então, a Terra é um hospital. E quando Jesus disse que veio em busca dos doentes, não veio para os sãos, veio para os doentes, é porque Jesus, quando aqui encarnou, ele encarnou justamente em um hospital para tratar de doentes, principalmente de doentes espirituais, que esta era, podemos dizer assim, a aplicação primária. Então, a Terra é um planeta que é considerado e comparado a um hospital. Todos nós somos doentes. Diz o apóstolo Paulo que todos nós precisamos da glória de Deus. Quer dizer, em outras palavras, precisamos disto para nos transformar. E em todo o Novo Testamento nos apresenta essas mensagens de restauração, que alguns colocam com o nome de santificação, de glorificação, na medida que o espírito vai evoluindo, né? No hospital estão os doentes e estropiados. E na Terra nós podemos comparar esses estágios, né? Que assim vai acontecendo. A Terra também é considerada, assim, em comparação a uma penitenciária, hospital penitenciária. Porque é o seguinte, na questão dos hospital, é aqueles espíritos que realmente precisam dessa intervenção desta maneira, né, através das suas provas e suas expiações, passaram por doenças. Mas já tem outros espíritos que passam justamente por prisões. E a Terra também, como uma grande penitenciária, recebeu muitos espíritos para viver essas experiências, prisioneiros em um país, prisioneiro em um planeta, porque em seu planeta de origem, eles não evoluíram, eles causaram muito mal. E aqui nós temos a saga dos capelinos. Não só os capelinos, mas tiveram outros degredos, mas o mais conhecido nosso são os capelinos. E na medida que o planeta Capela evoluiu para a regeneração, muitos espíritos que não acompanharam a evolução, eles foram degradados aqui para o planeta Terra. E nesse planeta Terra, eles estavam justamente em uma prisão. Só que, nessa prisão chamada Terra, né, o nosso planeta, eles tornaram-se agentes dos desenvolvimentos, tanto desenvolvimentos tecnológicos, como os arianos, arraxarianos, principalmente, como também na parte moral, na parte espiritual, como os indianos, os hebreus, né? Por todas essas raças que vieram para o nosso planeta, onde é detalhado, né, este degredo no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, né, da psicografia de Chico Xavier. Então, o planeta também considerado a uma penitenciária, né? Para a penitenciária se mandam os que praticam o mal.
É o que vai acontecer com muitos espíritos que hoje habitam aqui o planeta Terra, que não irão evoluir para o mundo de regeneração, que é o próximo passo do nosso planeta, né? Então, vão ser banidos para um planeta de provas e expiações, praticamente em seu estágio inicial, e ali tornam-se grandes missionários, ajudando no desenvolvimento da ciência, das descobertas, bem como de muitas outras coisas, né? Mas também aqui, nesta penitenciária, muitos desses espíritos, em vez de trazerem os seus conhecimentos para coisas que elevassem, né, a ajuda mútua uns aos outros, muitos ainda vêm aqui e colocam em prática os seus conhecimentos da maldade, conhecimentos de guerras, conhecimentos de destruição. Também isso pode acontecer. Então, serão espíritos que ainda serão banidos para outros planetas de provas e expiações, até quando começar a iniciar a sua regeneração, né? Podemos dizer, no dizer teológico, operar a sua salvação. A Terra é comparada a uma região malsã, né? É uma região malsã. O que seria a região malsã? São, assim, essas regiões completamente insalubres, onde não tem condições de se morar dignamente, né? E outros mesmo fazem também essas próprias regiões malsãs. Então, dentro do planeta Terra, no estágio que está atual, nós temos vislumbrado todas essas características, né? Digamos, por exemplo, vamos tomar aqui, por exemplo, São Paulo, a cidade de São Paulo, que vai ficar mais fácil de fazermos esta comparação. Então, São Paulo tem aqueles bairros que são bem organizados, que são considerados da classe rica, né? Que tudo funciona direitinho, tudo andando com hortos, condomínios lá fechados, né? Mas tem uma região como a Cracolândia, né? Uma região malsã. Então, ali tem indivíduos completamente desorientados, perdidos, vivendo na maior da imundícia, né? Tudo sujos, drogados e aquela coisa. Então, existem também essas características. Por quê? Porque nós temos, no mesmo planeta, espírito em vários estágios evolutivos, né? Como nós agora estamos no estágio evolutivo, que nós procuramos, alguns momentos, dedicarmos aos estudos, a aprendermos e a buscar conhecimento, existem muitos que, nesses momentos, estão vivendo de uma maneira de prática do mal, de destruição, né? Então, cada grupo vai se juntando de acordo com o seu estágio evolutivo, né? Então, nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos e enfermiços. Veja, quando isso foi trazido por Kardec, através dos espíritos, há mais de 100 anos, não existia essas cracolândias da vida como existe hoje, em São Paulo, nas grandes cidades, na Califórnia, que é do mesmo jeito, em São Francisco, né? É do mesmo jeito. Eles geralmente são pálidos e enfermiços. E nós vemos todo dia essas situações repetidas, né? Quando estamos andando aqui no centro de nossa cidade, encontramos muitas vezes em algumas calçadas, durante a noite, várias pessoas ali dormindo, aqueles drogado, são todos nessas características. Tem características de enfermiço, né? E são pálidos por motivo da própria maneira como eles destroem sua própria saúde, né? Então, são espíritos que estão aí no estágio de desequilíbrio bem especificado, né? Então, saída do planeta Terra, né? Aqui nós podemos dizer que a saída, como vai se operar essa saída? Ou podemos dizer essa transformação, esta evolução do planeta Terra, porque o planeta Terra vai evoluir para um mundo de regeneração. No mundo de regeneração, o mal não vai deixar de existir, será igual ao bem. Hoje, o mal prepondera, né, ou sobrepõe o bem, né? Que está em um mundo de provas e expiações. Quando passa para um mundo de regeneração, vai ainda continuar tendo certo grau de provas, né? E de dificuldades, de disputas, mas não num grau avançado como encontramos no estágio atual do planeta Terra. Então, veja, do hospital saem os que se curam, não é isso?
Então, está lá a situação do hospital. Existem os médicos, os funcionários do hospital, como a nossa querida Verônica está agora em seu trabalho em um hospital. Então, aqueles que vão se curando, vai saindo. Mas existem os benfeitores trabalhando dentro do hospital. Então, se a Terra ela é comparada a um grande hospital, evidentemente não são todos doentes. Existem os que têm saúde cuidando dos doentes. Então, Deus, em sua suprema misericórdia, né, ele sempre coloca à disposição, e sempre está à disposição, espíritos de grau evolutivo bem maior, para cuidar daqueles que estão necessitados. E nós sempre tivemos aqui em nosso planeta, através de grandes ensinadores, grandes filósofos, grandes administradores, grandes homens, né, de ciência, de transmitir os ensinos para o bem da humanidade, né? Em toda a época da história, sempre tivemos estes grandes ícones, né? Atualmente nós tivemos vários, né? Sempre tem os chamados os iluminados, né? E esses iluminados não são de uma única religião, que não o que prepondera não é a religião, mas é a bondade e a evolução do espírito. Nós tivemos o Chico Xavier no espiritismo, mas também nós tivemos uma irmã Dulce no catolicismo. Só estou aqui mencionando o nome, mas tiveram muitos e muitos missionários em todas essas religiões. Nós tivemos muitos missionários dentro do islamismo, dentro dos muçulmanos, dos evangélicos, né? Principalmente aqui em nosso território América do Sul e na África, teve uma atuação muito forte dos missionários que saíram, principalmente dos Estados Unidos, né, para os seus trabalhos de assistência às regiões que necessitavam de maior cuidado e carinho. Então, dessa maneira, tem os espíritos mais evoluídos que estão trabalhando dentro desse hospital chamado Terra, para nos auxiliar e nos ajudar na nossa progressão espiritual. Da prisão saem os que cumpriram as suas penas, né? Então, através das expiações que nós passamos aqui nesse planeta, então, se nós, quando eu falo nós espíritos, sempre estamos vivenciando numa experiência humana determinado tipo de expiações, que vem muito na questão das doenças, né? Em outras situações. Mas, na medida que essas penas são pagas ou são cumpridas, podemos dizer assim, é vencido, principalmente pela prática do bem, essas atitudes, então começam também a sair desta prisão. Então, veja que, naturalmente, cada espírito vai saindo de sua situação na medida que vai evoluindo, né? Na medida que vai crescendo em Cristo, como diriam os evangélicos, né? O homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Mas dizer assim, deixa a terra? Não, muitos vão aqui continuar porque se tornam missionários, se tornam auxiliando outros, né, a cuidar de suas enfermidades. Eu não posso aqui fazer julgamento de ninguém, mas eu creio que nós estamos num bom estado. Quando eu digo nós, não é só nós espíritas que estamos aqui estudando. Nós que participamos de atividades em igrejas, que buscam o bem-estar do próximo, em comunidades de assistências sociais, que tem hoje muito nos bairros, né? Tem aquelas associações de moradores que fazem um grande trabalho, como tem a nossa irmã Norma, aqui nessa comunidade dos Salgados, e tantos outros, né, que fazem trabalhos. Então, são pessoas que, de certa forma, já estão alcançando determinado nível, e esses espíritos continuam auxiliando aqueles outros que precisam de continuar nesta caminhada, né? Então, neste mundo nosso de provas e expiações, como nos diz Santo Agostinho, que ele faz o comentário no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Foi um dos grandes teólogos e pais da igreja, da história, né? Então ele diz o seguinte: que vos direis dos mundos de expiações e de provas que já não saibais? É quando for feita a pergunta. Porque nós vivemos neste mundo. Evidentemente que nós encararmos de outra maneira. Mas nós sabemos, Jesus mesmo, né? Quando ele disse lá no capítulo 24 de Mateus, né?
quando fosse, quais seriam os sinais, né, do sinal, ele disse, haverá guerras entre nações, enfermidades, pestes, e tantas coisas. E quando vemos essas coisas acontecendo, era como se nós ainda não soubéssemos. Sabe por que isso acontece? É porque Deus quer punir? É porque Deus é ruim? Não. É pela natureza dos habitantes deste planeta, né? Então ele diz, basta, Santo Agostinho, observeis o mundo em que habitais. Então, nós podemos dizer, esse mundo já seria um mundo evoluído? Aqui seria o reino de Deus? Não, de maneira nenhuma. Vocês lembram que nós estávamos estudando alguns domingos atrás, né, sobre o encontro de Pilatos com Jesus, quando ele disse, vós sois reis? Jesus respondeu, meu reino ainda não é neste mundo, ainda. Porque um dia será, mas ainda não. Porque nós, espíritos, habitantes desse reino, estamos nesse processo construtivo. Então, aqui ainda não é o estabelecido reino de Deus. Seus missionários, seus seguidores, estão trabalhando para isso, né? Muito bem. Então, composição da população da Terra atual, nesse mundo nosso de prova e expiações. Como nós já estamos no estágio um tanto avançado, então, aqui nós vamos pegar assim, várias características dos habitantes. Vem desde aqueles mais primitivos, né? Como também tem aqueles mais educados, tem diversas culturas, né? Diversas religiões. Então, vai se agrupando a composição da população do planeta Terra. E aqui nós temos o quê? Nós temos em torno de 7 bilhões de espíritos vivendo uma experiência humana e mais de 20 bilhões de espíritos vivendo no mundo espiritual, mas vivendo aqui no planeta Terra, né? Aproximadamente uns 28 bilhões de habitantes, diz alguns estudiosos da área espiritual. Então, essa é a composição do planeta Terra. Então, temos espíritos em expiações, excluído de outros mundos devido à obstinação do mal. Nós no início mencionamos Capela, porque é o mais conhecido nosso, né? Então, temos espíritos em expiações. Então, isso é o que nós, às vezes, percebemos em algumas pessoas que têm doenças, que sofrem, né? Não são aquelas doenças que foram causadas pelas suas escolhas, mas é que já vem na sua encarnação já passar por aquelas dificuldades. Mas não só de expiações na face da questão da doença, né? Tem outros fatos em que certamente o espírito passa por provas sérias e expiações, né? Que acontecem de maneiras variadas, né? Temos as raças selvagens, né? Então, são espíritos que estão recém-saídos do seu estágio bem primitivo, né? E eles vivem uma vida que nós que já estamos no percentual mais avançado de desenvolvimento espiritual, nós ficamos, mas como um ser humano consegue viver daquela maneira? Porque tá aqueles índios, aqueles que ainda que foram pouco contactados, né? Aqueles que ainda hoje moram em árvores, né? Como eles conseguem viver daquele jeito? Mas é porque o estágio evolutivo para ele está ali aonde ele se sente bem. Eles estão ali se sentindo bem. Evidentemente, eles precisam evoluir. E na medida que vão evoluindo, vão refinando seus hábitos, seus conhecimentos, né? De maneira de poder viver de uma forma mais íntegra, utilizando mais a questão ética, né? Porque geralmente os selvagens têm determinados aspectos éticos que para eles não existem, né? Muitos ainda que se alimentam de outros seres humanos, né? São os canibais, e assim por diante, né? Tem as raças semicivilizadas. Então, são raças selvagens em via de progresso, né? Podemos dizer que são mais ou menos já aquelas reservas indígenas, que eles já têm escolas, né, já têm determinadas atividades, já se integram com os que são civilizados, entre aspas, assim chamando, né, mas são espíritos que estão em construção. E lembre-se, em todas essas raças que habitam no nosso planeta, assim, nesses grupos étnicos, né, sempre tem aqueles espíritos mais evoluídos dentro daquelas raças, que é para ir controlando e ensinando aqueles, né? Com certeza. Então, características habitante
da Terra. Superioridade na inteligência em grande número dos seus habitantes. Então, hoje, nós podemos dizer, né, que quando vamos analisar os selvagens, né, podemos dizer assim, os índios, são um grupo muito pequeno, né? Aí alguns, até por questão ideológica, dizem, mas acabaram com os índios. O Brasil era cheio de índios, tomaram tudo dele. Mas acontece que esses índios, eles vão viver para sempre numa situação daquela. Não, vai se desenvolvendo. Na medida que eles vão desenvolvendo a sua inteligência, evidentemente, eles vão mudando seus hábitos e não vão ficar naqueles hábitos anterior, porque o desenvolvimento faz parte também nessas questões tecnológicas, de ter uma vida melhor, né? Tem os numerosos vícios mostram o índice de grande imperfeição moral. Então, no mesmo momento que tem desenvolvido muito numa questão de inteligência, né, mas também de imperfeição moral. Isso é completamente nítido, né? Como Deus nos dá livre-arbítrio para nós vivermos a nossa vida da maneira como assim nós desejamos, então acontece que vamos marchando nesta vida. Então, característica comum dos habitantes do planeta Terra. Então, nós temos muitos que utilizam maledicência, que isso é muito comum, né? Falarmos da vida dos outros, como é gostoso, como é bom. Tem os vícios, né? Muitos ainda têm determinado vício, a cobiça, o desamor e tantas outras questões que é até característica do nosso planeta, que é uma coisa até comum. Nós encontramos e vemos. É o ideal? Não, mas já é um avanço, né? Já é um avanço quando se sai de um estágio em que moralmente se tinha pouco conhecimento, né? Seriam os selvagens, né? Aqueles que às vezes ofereciam seus filhos em sacrifícios, né? E assim por diante. A rebeldia às leis de Deus, né? Ainda tem muitas características, né? Quando fala as leis de Deus, não são as leis de cada religião, que a religião sempre se coloca como porta-vozes de Deus, né? Mas as próprias leis da natureza, né? Que são as leis que são colocadas em nosso planeta para nos guiar, como a lei do trabalho, né? A lei da justiça, e assim por diante. Os habitantes da Terra têm de lutar contra a perversidade dos homens. Então, quando se fala perversidade dos homens, nós não podemos assim pensar, não é os outros que são perversos, nós somos perversos também. Então, é lutarmos contra esta perversidade, a primeira que existe em nós, para então irmos melhorando aqueles que estão junto de nós, né? Aqui também temos, num planeta de provas e expiações, na Terra, as inclemências da natureza, né? Os terremotos, né? Jesus já dizia isso também, haverá terremotos em vários lugares, né? Então, terremotos, as inclemências, é chuva, muita chuva, depois falta de chuva, e tantas outras coisas que acontecem, né? Evidentemente, em cada momento que começa a acontecer essas inclemências da natureza, então se pensa assim, isso é porque os homens estão fazendo isso, estão fazendo aquilo outro, mas não. É característica do nosso planeta no estágio evolutivo. Nós já tivemos unido, né, o nosso continente com o continente africano, mas dentro do movimento da Pangeia foi se distanciando, e assim nós temos esse imenso oceano nos dividindo agora esses dois continentes. E, evidentemente, nesse processo de dividir esse oceano, aconteceram muito cataclisma, né, e muitos fatos inclementes da natureza. Muito bem, né? A perversidade, a inclemência da natureza, e vem, isso é que Santo Agostinho, né, falando, tem de lutar contra esse duplo e árduo trabalho, desenvolve as qualidades da inteligência e do coração. Então, é como se disséssemos o seguinte, nós temos que desenvolver esse árduo trabalho, desenvolvermos a inteligência, mas também desenvolvermos a parte espiritual, a parte afetiva, é aquela mensagem que nos diz o Espírito de verdade no Evangelho, né? Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então, a gente precisa desenvolver a nossa inteligência através dos estudos, do aprendizado, cada vez mais, mas também desenvolver essa parte espiritual, desenvolvermos espiritualmente, né? Então, em nossas reflexões, podemos, assim, buscarmos cada vez mais, nos dedicarmos, buscarmos o reino de Deus, para entendermos, de alguma maneira, a compreensão
de podermos desfrutar de um mundo melhor, né? Então, vamos agora partir para a apreciação, alguns comentários de vocês, né? Vamos para aqui o nosso compartilhamento, que é para ficar mais fácil, né? Pronto. Agora está melhor, né? Michele está muito rouca, talvez não queira falar quase nada, né? Mas tem Clênia e Verônica, e Michele também pode falar, né? Está todo mundo sério, está todo mundo se analisando. Só fazer um breve resumo do que você falou, que a Terra é um hospital, é um presídio e é uma escola. O nosso espírito está contido pelo corpo físico, né? A gente está limitado. Amor, É o quê? eu acho que vai ser melhor. Eu acho que é o microfone de Verônica. É o microfone de Verônica, Eu né? desativei aqui e parou o barulho. Eita, aí Clênia foi e desligou o dela, ó. Então, nós podemos fazer o seguinte, para nós não ficarmos assim que está sendo gravado, né? Nós poderemos, por aqui, parar, por essa questão técnica, pararmos a gravação, né? Era de Verônica, tá? Quando ela ativa, faz o barulho. Pronto, muito bem. Então vamos concluir com a prece, né? E quando for no próximo domingo, nós vamos começar às 3h da tarde. Pronto, meu amor, voltou? Voltou? Voltou. Era o microfone de Verônica que estava fazendo toda essa questão. Pode falar agora. Não, então vou recapitular, né? A Terra é uma escola, é um presídio e um hospital. Nosso corpo que contém o nosso espírito na sua plenitude, né? A gente tem uma liberação desse espírito no nosso sono. Quando a gente dorme, a gente pode se locomover para o plano espiritual, permanecendo, obviamente, o cordão de prata ligado, né? Porque se ele se romper, a gente desencarna. Então, todas essas oportunidades que nós temos de crescer espiritualmente nos são dadas. Vai depender do nosso livre-arbítrio, como a gente vai utilizar. O nosso grau de compreensão aos ensinamentos de Jesus vai ser através da nossa vivência. A gente, no nosso dia a dia, a gente procura sempre analisar até um conselho de Santo Agostinho, que à noite a gente faça uma recapitulação de como foi o nosso dia. A quem a gente ajudou, a quem a gente prejudicou, se a gente usou mal da palavra. Essa análise ela é muito importante até para a gente se melhorar, né? Porque a gente vai ter uma compreensão maior do que a gente é. A gente tem que se conhecer para poder fazer as devidas modificações necessárias. Isso é um aprendizado. Ninguém vai virar santo da noite para o dia. A gente tem que ir subindo devagar, degrau a degrau, porque como a gente tem a semente do bem, que é nossa essência, e que é divina, que todos nós temos, muitas vezes a gente mascara ela com os nossos defeitos, né? Com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa maledicência e tantas outras falhas morais que nós temos. Mas a gente pode cultivar essa semente dentro de um plano maior,
um plano que nos traga harmonia, porque quando a gente não está no caminho correto, vamos dizer assim, a gente não se sente bem. A gente se sente pleno quando a gente está com o pensamento no bem, quando a gente está fazendo bem. A gente se sente pleno. Por quê? Porque nossa essência é ser bom. Muito bem. Carla, gostaria de comentar alguma coisa, Carla? Não? Carla vai só fazer a prece curta, né? Porque está rouca, né? E Verônica, gostaria de auxiliar alguma coisa? Vamos ver se o microfone de Verônica já está funcionando bem. Alô, Verônica? Câmbio? Oi, câmbio. Olha, eu acredito muito em dias melhores. Eu tenho essa fé que dias melhores virão para todos nós. Muito bem. Pronto, Michele. Aí você faz a prece final, aí conclui. Vamos continuar com o nosso pensamento elevado no Cristo, né, e agradecer a Ele por mais essa oportunidade de estarmos nos dedicando um tempinho para os seus ensinamentos, que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia e que com as suas bênçãos Ele possa nos dar sabedoria, né? Possamos ter sabedoria para podermos tomar as melhores decisões diante de todas as diversidades que acontecem no nosso dia a dia. Né? Que possamos ter uma semana de muitas bênçãos, de muita paz, de muita harmonia. Sempre com o amor do Cristo. Então, que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Então, muito bem. Melhora